Graças a Deus. Vamos deixar as nossas Bíblias abertas. Nós já lemos o texto da palavra de Deus que foi colocado como tema desse culto da vitória, tudo pela palavra. Salmo 119, versículo 105. Eu vou repetir a leitura do texto que já foi feito. E assim que eu terminar, eu gostaria que você repetisse também, depois de mim. E aí eu vou te pedir para você repetir sem olhar para a sua Bíblia. Eu vou falar, vou ler, para você ter certeza do que eu estou lendo. Estou lendo na palavra, você já teve essa leitura uma vez no começo do culto. E eu vou ler de novo e depois você vai repetir sem olhar, tá bom? A sua Bíblia, pode ser? Na minha versão diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode repetir? Bom, muito bom. Os irmãos podem assentar. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, na casa do Senhor. Domingo eu não estive com os irmãos de novo, né? Sem poder estar aqui. O Senhor é Deus conhecedor. Às vezes a pastora de vocês tem uns probleminhas de saúde, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Enquanto uns não estão, outros estão e estão clamando pelos que não podem estar. E aí a gente vai junto e o Senhor vai nos abençoando. E eu estou feliz porque o Senhor me deu o privilégio de estar aqui hoje. Já tem alguns dias que o irmão Washington nos convidou para estar trazendo a palavra aqui. E a gente combinou que na última terça não dava para a gente, porque toda última terça a gente tem que estar na sede. E aí hoje nosso pastor não veio, porque hoje tem comemoração do aniversário de um pastor, e ele teve que estar lá, e eu vim para cá, e glória a Deus por isso. E eu fiquei pensando em todas as palavras que já foram ministradas aqui para nós sobre a palavra do Senhor, e eu disse: Senhor, eu quero falar no texto. Eu gosto muito de usar o texto, e tudo que eu vou falar aqui talvez não seja novidade para você. Se não for novidade, você sedimenta o conhecimento e põe em prática. E se for novidade, você fala: oba, pega o conhecimento e também põe em prática, aplica na sua vida. O texto é o texto do Salmo 119. Esse salmo é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. É um salmo grande. Se a gente fosse ler todo, a gente gastaria mais ou menos uns 20 minutos lendo assim corridinho, sem dar uma pausa, sem aquela leitura bem, que eu gosto da leitura bem, irmãos. Eu não gosto da leitura corrida. Eu gosto da leitura bem tranquila para eu entender o que eu estou lendo. E esse salmo, ele foi escrito por alguém que queria que o povo decorasse a palavra de Deus. Às vezes a gente não dá muito valor em decoreba, né? A gente fala: não adianta decorar, saber de cor. Às vezes adianta, né? Mas aqui, esse decorar que ele queria que o povo guardasse, vinha de decor, de guardar no coração. Ele queria que o povo decorasse guardando no coração. E ele usou um recurso. Para nós hoje, o recurso é conhecido como recurso mnemônico. É um recurso que trabalha o processo da mente e te ajuda a decorar com mais facilidade. Uma certa vez eu fiz um curso de memorização e o professor ficava ensinando a gente a memorizar muitas coisas de uma vez só. E às vezes quem estuda faz muito isso, né? Reduz, resume, coloca a palavrinha pequena, uma palavra que cada inicial representa uma coisa. Eu estudei muito na hora da lei orgânica, né? Que os professores lá ficam falando para a gente umas coisas lá, decoreba para a gente guardar na cabeça. E esse Salmo 119, o salmista escreveu assim. Se você for olhar, ele vai começar no versículo 1. Não sei se na sua Bíblia tem. Olha aí na sua Bíblia se tem. Está escrito, depois do título do Salmo, está escrito Aleph. Tem na sua Bíblia? Aleph. E mais embaixo um pouquinho, depois do versículo 8, tem escrito lá, Bet. E vai andando mais um pouquinho, e depois do versículo 16 tem Gimel. E aí vai. Cada nomezinho esquisito desse, que às vezes a gente não conhece, era uma letra do hebraico.
Como se para nós fosse A, B, C, D, assim. E o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, se você olhar aí, tem 22 nomezinhos esquisitinhos. E ele pegou e colocou cada 8 conjuntinhos de versículos em uma letra do alfabeto. Para nós, no português, não faz muito sentido. Mas para eles lá, esses 8 versículos iniciavam, os 8 primeiros iniciavam com Aleph. Os 8 segundos versículos, do 9 ao 16, iniciavam com Bet. Então, eles foram fazendo isso. Para mim e para você, talvez não faça muito sentido. Mas para eles, fazia sentidaço. E eles conseguiam decorar 176 versículos. Quantos versículos você sabe de cor da palavra de Deus? Ah, pastor, eu sei o Salmo 91. Eu sei o Salmo 23. Eu sei o Salmo 1. Eu sei o 121. Esses mais tranquilinhos, assim, que a gente costuma usar sempre, né? Ou, às vezes, João 3,16. E assim vai, né? Esses mais conhecidinhos da gente, mais badalados. Mas aqui ele queria que o povo decorasse. E aquele povo lá, o decoreba deles não era só guardar na mente. Era no coração. Era a prática, era no dia a dia. E os irmãos escolheram um texto que está encaixado nesse Salmo 119, e a letrinha é Num, começa no versículo 105. Então, esse Num aí vai até o 112. Do 105 ao 112, todos eles começavam com a letrinha Num. Pronto. Mas todo o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. Fala sobre a importância da palavra de Deus. O primeiro ministrante que veio aqui foi o irmão Júnior. É Júnior, né, irmão? Pelo amor de Deus, não deixa eu errar, não. O irmão Júnior veio aqui e falou com a gente sobre a palavra de Deus. E nos mostrou um texto da Bíblia, da palavra de Deus, onde o Senhor conversava com uma pessoa e ajudava essa pessoa que andava encurvada. E a palavra de Deus trouxe mudança para essa pessoa, o encontro com Deus trouxe luz para a vida dessa pessoa e essa pessoa foi transformada. Depois disso veio o irmão Odaí. E o irmão Odaí contou para a gente que a palavra de Deus tinha que ter significado na nossa vida. Ela tinha que ter uma importância na nossa vida. E ele fez uma pergunta que ficou guardada na minha cabeça, foi pontual. Qual é a importância que a Bíblia tem na sua vida? E ele começou a falar para a gente do povo de Deus. Que o povo estava falando assim, Deus esqueceu da gente. Deus não liga mais para a gente. E etc, e etc. E ele usou a palavra para Deus dizer para o povo, ei, eu estou com vocês. Ei, eu vou abençoar vocês. Não precisa vocês ficar preocupados, não. Eu vou ajudar vocês. Então, todos os irmãos que vieram aqui ministraram de acordo com a palavra. Contaram para a gente histórias que estão na palavra. Irmãos, essa palavra é tudo para nós. O irmão Washington já falou aqui, pela palavra de Deus, tudo foi criado. Pela palavra de Deus, a gente recebe força, vigor, renovo, graça, a gente já sabe disso. Mas quanto dessa palavra você lê todo dia? Quanto dessa palavra você medita, você estuda, você rumina todo dia? E aí, esse salmista, eu já li para os irmãos também, uma vez me foi dada a oportunidade, e eu li para os irmãos um dos versículos que eu gosto muito na Bíblia, que foi da onde o nosso pastor Aldenir iniciou o texto. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Era uma declaração que esse salmista estava fazendo, de amor pela palavra. Ele estava dizendo, ele não tinha uma palavra para expressar com mais profundidade, ele disse, quanto eu amo. Ele estava dizendo, eu não consigo mensurar o tanto que eu amo a tua palavra, Senhor. Eu medito nela o dia inteiro. O tempo todo eu estou meditando na tua palavra. E ele ia escrevendo coisas sobre a palavra. E aí, quando chegou no versículo 105, ele lembrou de um objeto. Ele se lembrou da lâmpada. A lâmpada, eu não sei se vocês já viram, mas eu vou dar uma ideia para você puxar aí na sua cabeça a imagem do objeto.
Quem já viu aqui a lâmpada de um filme que eles falam, de um desenho que eles falam, a lâmpada do Aladim? Quem já viu? Ela é meio compridinha assim, né, nas pontinhas. Aí eles esfregavam para fazer desejo, né? Os meninos lá estão me vendo, ó. Mas na época de Jesus e do povo de Israel, aquela lâmpada não era usada para fazer desejo. Sabe como é que era? Dentro dela tinha um monte de óleo, que era azeite que eles colocavam, e na pontinha tinha como se fosse um barbante, um pedacinho de tecido, que eles botavam um foguinho. E eles andavam com aquela lâmpada para lá e para cá, em tempo no horário da noite. Era o horário da escuridão. Então eles pegavam aquela lâmpada e ficavam andando, ó. Aí ele dizia, lâmpada para os meus pés. A lâmpada era uma luz artificial. Mas por trás daquela luz artificial, tinha ingredientes que eram o próprio Deus que tinha dado. Mas ele dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que ele estava querendo dizer com isso, pastora? Ele estava querendo dizer que naquela época deles, não tinha poste de iluminação nas ruas, gente, igual tem hoje. A gente acha até estranho chegar numa rua e não ter luz. A gente fala, ixi, acabou a luz. Ou então a gente fica com medo de passar naquele lugar, porque está tudo escuro, ainda mais se a gente estiver a pé. E aquele povo, aquilo para eles era normal. Irmãos, eu não sou tão velha assim. De verdade. Quem aqui morou em lugar que a rua ainda não tinha poste de iluminação? Nasceu quando as ruas ainda não tinha poste de iluminação. Eu nasci nessa época. Não tinha poste de iluminação. Hoje, elas já acendem de acordo com o horário, o tempo, né? Vai escurecendo, elas vão acendendo, mas não tinha. E naquela época, também não tinha asfalto. Então, as ruas eram acidentadas. Corria perigo da pessoa escorregar, da pessoa tropeçar, bate uma pedra, passa num buraco, enfia o pé dentro da lama, enfia o pé em estrume de animal, enfia o pé numa poça de esgoto, porque naquela época não tinha encarnação, esgoto era céu aberto. Machucava os dedões do pé, caía, ralava, acontecia. Mas ele estava dizendo, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Deixa eu dizer para você, quando a gente está dizendo de pé, a gente está dizendo de dar passo por passo. A gente está dizendo de eu pegar a lâmpada e olhar, clareia a lâmpada para mim, a lâmpada clareou, eu boto o meu pé. E o próximo passo, pastora? Eu levo a lâmpada um pouco mais para frente. A lâmpada clareou, eu boto o outro pé. Ele estava dizendo que a Bíblia era isso para ele. Que a Bíblia ensinava ele a andar sem machucar, sem tropeçar, sem pisar em lugar que ele não deveria pisar. Sabe o que ele estava querendo dizer? De ir aprendendo gradativamente. De ir aos pouquinhos, é passo por passo, nada de correr. Pega a lâmpada e sai correndo, vai tropeçar do mesmo jeito. Não adianta você ter a lâmpada, o conhecimento da palavra e não saber utilizar. Então ele estava dizendo, Senhor, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Aí, alguns dizem que ele faz a mesma coisa utilizando outro objeto, outro substantivo. Aí ele diz, luz. A luz é mais do que uma lâmpada. A lâmpada era para usar no momento das trevas. A lâmpada era para usar quando não tinha claridade. Agora, a luz para o caminho, quem sabe? A luz que ele estava dizendo aqui era uma luz natural. Era a luz do sol. Mas mesmo com a luz do sol, você cai ou não cai? Tu tropeça ou não tropeça? Aliás, mesmo com o dia, tu cai ou não cai? Cai. Tropeça ou não tropeça? Tropeça. Então ele estava dizendo, a luz de Deus, que vem de Deus,
ela me ajuda um pouco mais. A lâmpada, ela me mostra coisinha básica, ela me mostra detalhezinho de perto, de certo e errado daquilo que me cerca. Agora a luz me mostra lá na frente. Com a luz clareia mais, eu vejo as consequências de eu andar por aquele caminho. Se está de dia, se está claro, se tem luz, eu consigo enxergar o irmão Rubio lá na porta. Eu consigo estar andando numa estrada e vejo a blitz da polícia lá na frente. Eu consigo entender que tem um acidente lá e eu vou ter que desviar. Quem é motorista, então, está andando aqui. Quando ele observa os carros dando seta, ele já sabe que ele tem que mudar de faixa antes de chegar onde está o problema. Ele estava querendo dizer, a luz da palavra, ela me mostra lá na frente. A luz da palavra, ela me faz ir além. Ele estava querendo dizer que a palavra dirigia a vida dele, o caminho dele, as escolhas dele, o pensamento dele, as palavras dele, as ações que ele fazia, tudo da vida dele envolvia a palavra de Deus. Irmãos, quantas das vezes a gente diz assim, dentro da igreja eu uso a palavra. Se eu estiver dentro da minha casa, talvez eu use a palavra. Mas lá no meu serviço não dá para usar a palavra. Lá na minha faculdade não dá para usar a palavra. Lá não sei aonde não dá para usar a palavra. A gente departamentaliza a nossa vida de cristão. A gente é cristão só em determinados ambientes, em outros não. Quer ver uma coisa? Sábado, eu fui chamada para substituir uma pastora para falar num evento para meninas. E o evento falava sobre usos e costumes. Vocês pensam aí na cabeça de vocês. E aí eu disse para as meninas assim, quem aqui já usou biquíni? Aí as meninas tipo, né? Que elas estavam me olhando, o tema era usos e costumes, elas ficavam meio assim. Aí, né? Eu falei, levanta a mão, gente. Aí as meninas levantaram a mão. Aí eu disse, muito bem. Vocês usariam biquíni dentro da igreja? Pastora, que escândalo. Pastora, que absurdo. Pastora, onde já se viu uma coisa dessa? Eu falei, por que vocês não usariam? Ah, pastora, porque lá não é um ambiente. Ah, pastora, porque cada lugar é um lugar. Ah, pastora, porque... Aí eu disse para elas assim, então o que nós estamos fazendo? Presta bem atenção. Quem é santificado? É o templo ou as coisas do templo? Aí eu disse para elas, vocês são o templo. Então, tanto faz tu estar na praia, como na igreja, como na escola, como na academia, a tua roupa tem que ser roupa de cristão. Tu é o templo. A palavra tem que ser aplicada na sua vida e na minha vida, onde a gente estiver. Não tem esse negócio de vou aplicar a palavra aqui ou acolá, ou vou aplicar a palavra quando ela me satisfizer. Não é assim que as coisas funcionam. E aqui ele estava dizendo, a palavra de Deus é para mim uma lâmpada, ela é uma luz. A palavra de Deus me ajuda. Ele estava falando que a palavra era tudo para ele. Aí eu vou dizer para você, a palavra de Deus na sua vida, ela é prioridade na mente. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Você precisa ser doutrinado pela palavra. Você precisa ser ensinado e instruído pela palavra. É a palavra que deve dizer para você, vai por esse caminho ou não vai por esse caminho. Quem deve dizer para você não é lá o professor da escola. Quem deve dizer para você não é lá a sua vizinha que nunca conheceu o Senhor. Quem deve dizer para você não é um homem que tem não sei quantos mil seguidores lá no Instagram ou no Face e vai te ensinar como ter sucesso na vida. Não! A minha vida e a sua vida vão ter sucesso, nós vamos ser felizes quando nós entendermos e absorvermos e praticarmos a palavra. É a palavra de Deus que traz transformação, é a palavra que traz norte.
Irmãos, a gente fica observando. E teve até um pastor que eu estava ouvindo ele ministrar uma palavra e ele dizia: a Bíblia tem espaço no seu dia? Ela tem espaço na sua agenda? Não, a Bíblia é importante demais. Meu Deus do céu, eu pego a Bíblia, não põe minha Bíblia no chão. Não, cuidado para não sair as letrinhas, não escreve na Bíblia, não idolatra o livro, mas não põe em prática a palavra viva. E a gente precisa ter cuidado com isso. Irmãos, a gente precisa viver Bíblia, respirar a Bíblia. O salmista estava dizendo: é a minha meditação todo dia. Nós temos aí nosso pastor todos os dias postando lá. Ele disse até que ia parar. Eu falei para ele: tem algumas irmãs reclamando. Não pare não. Pare não, que tem algumas irmãs falando. Ele está lutando, se esforçando para tentar colocar lá os textozinhos. Não precisa você fazer a leitura que o nosso pastor colocou para fazer em ordem cronológica. Você pode fazer a leitura do jeito que ela aparece aqui na palavra. Todo ano o crente tinha que ler a Bíblia. Aí a gente fica contando vantagem. Já li a Bíblia 32 vezes, tem 60 anos. Já li a Bíblia 10 vezes, tem 50, tem 30. Tinha que ler a Bíblia. Quando aprendeu a ler, tinha que ler a Bíblia. Eu vou dizer para você que é pai e mãe: compra a Bíblia para o teu filho. Ele pode ler assim, ó. O Senhor é o meu pastor. Ele pode ler desse jeito. Ele vai aprender. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, desde a sua meninice você sabe as Sagradas Escrituras. Você aprendeu. Pastora, mas eu nasci num lar que não era cristão. Eu me converti por agora. Quanto tempo faz de crente que você tem? Quanto você já leu de Bíblia? É isso aqui que é o nosso manual. É isso aqui que é a nossa regra. Irmãos, a gente começa a ler tanto livro, inventar tanta moda, fazer tanta coisa e esquece disso aqui, ó. Nós precisamos ler a palavra. E a palavra, ela serve, não é só para a gente conhecer o Senhor e aceitar Jesus. Às vezes a gente pensa assim: já aceitei Jesus, agora eu não preciso mais da palavra. Você precisa continuar lendo a palavra. Por quê? Para a palavra continuar te moldando, te trabalhando, te guiando. Porque a gente vem do mundo com tanta ideia, com tanta coisa. Até a gente que nasceu num lar cristão. Você quer ver? Eu nasci num lar cristão. Esses dias eu me peguei fazendo uma coisa com os meus filhos. E depois eu virei para um deles. Ele me pediu uma ajuda lá para arrumar uma roupa. Cada um de acordo com o que o Espírito Santo coloca na sua vida. Porque às vezes a gente passa uma imagem de santarrão, de santarrona. E eu não sou não, eu sou pecador igual a você. Eu estou contando um fato que aconteceu lá na minha casa. E aí ele não é muito de usar correntinha. E eu dei para os dois uma correntinha, uma para cada um. E aí nesse dia ele resolveu usar. E ele não é muito de fazer isso. Aí ele colocou a correntinha e botou a blusa por cima. Eu disse assim: não está aparecendo nada. O que adiantou botar a corrente? Não está aparecendo isso não, menino. Aí, falei: abre um botão para pelo menos aparecer só a bordinha assim, para dar o ar da graça, o tchan. E aí estava estudando para falar sobre usos e costumes lá com as coleguinhas. Irmãos, pense o tanto que eu apanhei. Mas pense o tanto que eu apanhei. Sabe por quê? Porque a gente não está usando a Bíblia como regra de fé e prática. A gente está usando a sociedade. A gente está usando a cultura. A gente está usando o que o mundo bota e trazendo isso para dentro da igreja e achando que está tudo legal. Eu não estou proibindo correntinha, eu não estou proibindo pintar unha, eu não estou proibindo andar de carro. Não é isso. Não é usos e costumes, é modéstia. É aprender a andar de acordo com o que a Bíblia ensina. É não querer ser de mais e nem de menos. É a gente entender que o que tem que estar bonito não é só a aparência, não é só a casca. Dentro também tem que estar bom. Mas quando dentro está bom, reflete fora. Porque tem gente que diz assim: Deus está interessado no meu coração. Sim, Ele está interessado no seu coração. Mas quando o teu coração muda, o teu exterior muda. As tuas práticas mudam.
Se você xingava palavrão, tu não xinga mais. Se tu roubava, tu não rouba mais. Se tu passava para trás, tu não passa mais. Se tu não perdoava, tu perdoa. Se tu era uma mulher insubmissa, tu passa a ser uma mulher submissa. Se tu era um marido machista, tu passa a ser um marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja. A nossa vida precisa mudar. As nossas práticas precisam mudar. E eu vou dizer para vocês, não adianta. Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, pode ser aqui ou pode ser fora, eu falo com Deus, Senhor, não deixa as pessoas que foram lá para ouvir a tua palavra saírem de lá sem ouvir. Irmãos, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu não estou aqui para falar o que é massagear você, você entende? A Bíblia, ela confronta o nosso comportamento. Irmão, a Bíblia, ela lança luz nas suas trevas. Nós vivemos em trevas. Nós ainda temos muita coisa que precisa ser arrancada. Nós ainda temos muita mazela que precisa ser tratada pelo Senhor. Eu tenho e você tem. E nós precisamos reconhecer isso. Às vezes a gente vem para a igreja e quer uma palavrinha. Ai, Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Sim, Ele vai. Mas Ele vai a partir do momento que nós nos colocarmos diante dEle com sinceridade, com verdade. A Bíblia precisa mudar a crente. A Bíblia precisa mudar quem se diz cristão. Deixa a palavra falar com você. Para de procurar palavra só de oi. Irmãos, a Bíblia é tão interessante. A Bíblia é tão interessante que quando a pessoa está lá embaixo, no fundo do poço, que a pessoa está no vale, de vez da palavra de Deus falar assim, oh, você está no vale. A palavra de Deus diz, levanta, se esforça. A pessoa está morta de medo, as carnes estão tremendo. O pastor disse aqui, Gideão estava com medo, dizendo, eu sou o menor. Deus disse, quem foi que falou que tu é o menor, rapaz? Levanta, se apruma. A palavra de Deus é para mexer, ela é para sacudir. Se você quiser livro de autoajuda, tem um monte para vender aí fora. Irmão, pega essa palavra e fala, Senhor, mostra para mim onde eu estou errando. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu não quero ser uma pessoa hipócrita. Irmãos, eu vou encerrar, né? Irmão Washington nem olhou para mim, o pastor não está aqui, ele não vai vir. Irmão Washington está bem comportado. Pode vir, irmão Washington. Vindo para cá, eu vou me comportar, eu prometo. Mas fala com o Senhor, Senhor, eu quero a tua luz, eu quero a tua lâmpada na minha vida. Eu não quero qualquer luz. Eu não quero qualquer coisa para a minha vida. Irmãos, tem muita gente sendo enganada. Mas é muito. É gente sendo enganada de baseada. É gente olhando a palavra e falando assim, não, mas a Bíblia não está dizendo bem assim. É gente pegando a Bíblia e distorcendo o que a palavra quer dizer para poder agradar ela ou a quem está sentado. Distorce o contexto da palavra. Irmãos, essa palavra é pura e eficaz. Essa palavra é remédio para sarar nossa ferida do pecado. Essa palavra nos alegra, ela nos estimula, ela nos faz sermos melhores. A gente tem que sair dessa posição de vitimismo, de coitadinho, e aprumar os nossos caminhos. Qual é a dificuldade que você está passando? Pastor, a minha dificuldade é financeira. Vamos para a palavra? O que a palavra diz sobre finança? Não coloca o coração na riqueza. Quando você for fazer um negócio, você vê, primeiro você faz as contas para saber se vai dar mesmo para fazer o negócio. A palavra vai ensinar você. Vai lá para Provérbios para você ver o tanto de palavra que tem sobre finança. Pastor, eu estou com um problema lá na minha casa, com meu marido, com meus filhos. Irmão, não dá tempo de eu falar, não. Não dá tempo, não. Não, pastora, eu estou com um problema na minha vida sentimental. Eu dizia para as meninas lá, quantos jovens com depressão, com angústia, porque terminou com um namoradinho, porque aquela pessoa não me olha, porque aquela pessoa não me viu, porque aquela pessoa não falou comigo. Falta de Deus.
Falta de entender que se faltar Deus, nada vai prestar. Falta de entender que se tiver Deus na vida, pode todo mundo abandonar. Mas se Deus não abandonou, Deus com você é maioria. Você está bem na fita. Se hoje fosse te dada a oportunidade, olha para os teus caminhos. Olha o caminho que tu está andando. Marido, olha como é que tu está tratando a tua mulher. Olha o caminho que tu está andando. A lâmpada alumiou o caminho. É esse mesmo caminho para você andar? Filho, é esse mesmo caminho que a Bíblia mandou você seguir de obediência para os pais? Esposa, é esse mesmo caminho? Tem certeza que a lâmpada falou para você ir por esse caminho que tu está indo? A gente sabe o caminho certo, mas às vezes a gente quer pegar um caminho meio que do lado. A gente quer fazer uma coisa meio que, uma coisa mais leve, pastora. Não pode não, irmãos. A palavra tem que confrontar mesmo. Nós temos que subir nesses púlpitos e nós temos que falar contra o homossexualismo. Nós temos que falar contra feminismo, contra machismo. Nós temos que falar contra pornografia. Você quer ver uma coisa? Esse bendito 3B aí que tem na Globo. Irmãos, quanto do nosso povo gastando tempo com aquela porcaria? Quantos de nós maratonamos as séries do Netflix todas? A gente sabe contar tudo. Quanto tempo a gente passa aqui, ó. Aí sabe com o que nós estamos sendo doutrinados? Com ideologias mundanas. Aí a gente chega na igreja e quer aquele xaropinho que o mundo ofereceu. Essa não é a doutrina de Deus. Essa não é a visão de acordo com a palavra de Deus. A visão de acordo com a palavra de Deus é que homem é homem, mulher é mulher. A visão de acordo com a palavra de Deus é que você olhe para os seus caminhos e se ajeite. A visão de acordo com a palavra de Deus é que nós precisamos remir o tempo porque os dias estão maus. A gente vem aqui para a oração, quando eu tenho a oportunidade de vir para as orações que eu estou aqui, as mesmas pessoas na oração. Pastora, mas eu trabalho. Eu sei, eu já trabalhei também. Eu sei o que é isso. Acordar todos os dias cedo, eu sei. Se você trabalha, beleza. Não precisa ficar se justificando não, o Senhor nos justifica. Agora tem gente que não faz nada. Nada. E não quer compromisso com a palavra. Não quer saber de palavra, quer a bênção. Irmãos, o nosso pastor foi tremendamente usado aqui quinta-feira passada. Se tu não assistiu, meu filho, assiste. Se tu não viu a live da semeadura, veja. A palavra é a semente. Tu quer a semente? Eu quero a semente. O que você faz com a semente? Pega a semente e joga fora. Bota ela num canto lá de enfeite. Irmãos, as Bíblias nas casas dos crentes, elas não estão sendo boca de Deus. Elas não estão sendo boca de Deus, porque a gente não está vendo os crentes porem em prática. Sabe o que está sendo a Bíblia nas nossas casas? Mais um objeto para entulhar a casa. Ô pastora, que palavra dura. Eu tenho que falar. Deus me deu boca, foi para falar, e eu preciso falar. Irmãos, eu amo essa palavra. Eu fico lá em casa, às vezes eu não tenho tempo de ler um texto todo. Eu leio um versículo e fico pensando naquele versículo. Mas por que será que falou desse jeito? Mas por que será que é assim? Mas por que será isso e aquilo? Por exemplo, esse versículo de lâmpada aqui. Eu fui para a internet e pesquisei 30 mil lâmpadas. Olhei por que o versículo queria dizer isso. Por que ele falou que a palavra de Deus era uma lâmpada para o caminho dele? O que a palavra de Deus está sendo para você? O quê? Um calço, pastora. A palavra está sendo um calço, pegou a rodinha para outro lado. A palavra está sendo um travesseiro para o meu filho dormir no meu colo. Para que está servindo isso aqui? Para que é que está servindo? Paulo falou para Timóteo, a palavra é para te aperfeiçoar. Nós estamos sofrendo porque nós não estamos deixando a palavra nos aperfeiçoar. Irmãos, tem sofrimento que é verdadeiro, tem sofrimento que é real, acontece mesmo, morte acontece mesmo, mas a Bíblia me ensina a lidar com a morte.
A Bíblia ensina a lidar com tudo. Então não sofra à toa. Quando tu tiver dificuldade, fala: Senhor, eu estou enfrentando essa dificuldade e eu preciso da tua graça. Fala comigo, Senhor. Me ajuda, fala comigo na tua palavra. Irmãos, olha só. Eu vou encerrar dizendo para você assim, ó. Pensa comigo. Eu estou cega. Você é cego, fecha o olho, você é cego. De que adianta a luz do templo acesa se tu é cego? Adiantou? Adiantou? Fecha o olho aí, tu é cego. Adianta a luz da igreja se você é cego? Não adianta. Vamos supor agora outro momento. Tu é cego e perto de tu tem alguém que enxerga. Só que não tem luz. Está tudo em trevas. Adiantou? Adiantou ou não? Está tudo escuro. Tu é cego. Do teu lado tem um que enxerga. Está tudo escuro. Adianta? Não adianta. Eu estou fazendo isso para mostrar para você o seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer como o salmista. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, abre os meus olhos para que eu comece a amar a tua palavra e que ela faça diferença na minha vida. Abre os meus olhos para me entender que isso aqui é o tesouro mais valioso da face da terra. Abre os meus olhos, Senhor, não me deixa ficar cego não, Senhor. Senhor, arranca as escamas dos meus olhos. Já foi dito aqui, e era a palavra que eu tinha preparado para falar, e eu disse para Deus: Senhor, se não for para ser, não deixa não. E aí o irmão Washington veio e falou um pouco. Jesus, quando ele foi para o deserto ser tentado, ele usou palavra. Ele disse: está escrito. E muita gente vai dizer que Jesus disse, e que Satanás disse: se você é o Filho de Deus. Ele não queria lançar dúvida em Jesus, não. Jesus já sabia que era o Filho de Deus. Ele queria lançar, sabe o quê? Era que Jesus pegasse a certeza que ele tinha e começasse a duvidar. Ele pega a certeza que você tem de quem é Deus e coloca o relativismo no meio. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o irmão Jairo. O irmão Jairo acredita agora que Jesus vai voltar. Eu já não acredito assim. Eu penso que não seja assim totalmente. O relativismo está entrando na igreja. O secularismo está entrando na igreja de baseada. O que é verdade para um pode não ser verdade para o outro. Essa palavra sempre vai ser a verdade. Queiram os homens ou não, essa palavra é imutável. Essa palavra é moderna, essa palavra é atual, essa palavra não muda. Então que você peça ao Senhor: Senhor, arranca as escamas dos meus olhos. Senhor, o dia que eu não ler a tua palavra me inquieta, me incomoda. Não deixa eu ficar sem ti. Pede o Senhor para entrar. Pede o Senhor, fala: Senhor, eu quero dizer como salmista. Eu ainda não posso dizer não, Senhor, mas eu quero dizer. Eu quero que a tua palavra seja a lâmpada do meu caminho. Eu quero que a tua palavra me mostre o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Você tem a palavra, você tem a luz e não usa. Tá com a luz, ó. Tá com a lâmpada, tá tudo em trevas. Deixa a lâmpada e sai tropeçando em tudo, machucando-se, esborrachando. Por quê? Não usa a lâmpada. A Bíblia diz: a lâmpada não é para ser guardada, escondida. Ela tem que ser colocada num lugar que dá para ver, para enxergar. Que lança luz no caminho. Irmão, se você errar, tem consequência. Ou você vai ter benefício ou você vai ter prejuízo. Quando a gente erra sem saber, a gente teve prejuízo, tudo bem. Mas quando tu erra sabendo, irmãos, pelo amor de Deus, eu pego 2 notas e mostro para vocês, uma de 100 e uma de 2. Você sabe qual é a nota de 100, qual é a nota de 2? Aí eu digo assim para você: a nota de 100 vale mais. Sabe o que tu faz? Pega a de 2. É isso que nós estamos fazendo. Mais uma vez, na minha época tinha um programa que era assim: a pessoa ficava com os olhos fechados. Tinha um monte de presente aqui na frente. Eu não sei se vocês já viram isso. Aí dava um presente para a pessoa. Falava: você quer qual presente? Eu quero o número 5. Aí pegava o presente 5, um grande, enorme, bem bonito.
Tu quer trocar o 5 pelo 3? E a pessoa com o olho vendado, não estava vendo nada. Trocavam desse tamanho por um negocinho desse tamanho assim. Aí ele continuava perguntando, tu quer trocar? E esse por aquele? Às vezes a gente troca a luz. Troca a luz por balela. Troca a luz por uma lanterna. Quando tu vai ligar a lanterna, a pilha não tem. Tu fica lá com um objeto que não tem uso. O inimigo faz isso, ele coloca conceitos na sua cabeça, ele enche a sua mente de conceitos inúteis para a tua vida. Conhecimento que tu nunca vai usar. Tua cabeça está cheia deles. E isso aqui, ó, não tem. Em nome de Jesus, que a palavra seja tudo. Que a palavra seja tudo. Que esse seja o seu maior tesouro. Que você não abra mão da palavra. Não viva em crise. Não viva em dificuldade. Mergulhe na palavra. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esses momentos que nós passamos na tua presença. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus tão amoroso que o Senhor vê a gente tateando no escuro e nos envia recurso e fala, eu vou mandar reforço. Meu servo, a minha serva estão sofrendo e eu vou enviar para eles a palavra. Senhor, não deixa a gente pôr a tua palavra de lado, não. Senhor, que todas as pessoas que entraram aqui nessa noite entendam o valor da tua palavra. Entendam, Senhor, que é a tua palavra que dirige crente. Que é a tua palavra que não é cultura, que não é moda. Que a tua palavra está acima da cultura, está acima da moda, está acima dos tempos. Que a tua palavra é conhecedora do presente, do passado e do futuro. A tua palavra já nos diz o que vai acontecer no dia do amanhã. E a tua palavra nos diz, não vos preocupeis, não andeis inquietos com o dia do amanhã. Senhor, a tua palavra nos garante que o Senhor já está lá. A tua palavra nos garante que o Senhor é aquele que adestra nossas mãos para a peleja. A tua palavra nos garante que o Senhor não vai nos deixar, não vai nos abandonar. A tua palavra nos garante que o Senhor vai nos dirigir. Senhor, eu te clamo hoje, abre os nossos olhos espirituais para que nós vejamos a maravilha da tua lei, o presente que é ter a tua palavra. Senhor, não nos deixa desprezarmos a tua palavra, não nos deixa apenas lermos a tua palavra. Senhor, nos dá força para praticarmos a tua palavra. Senhor, nos dá força para que nós venhamos a aprender de verdade, aprender no dia a dia praticando. Que os nossos passos sejam firmes, porque é a tua palavra que está clareando o caminho. Que nós não sejamos pessoas inseguras, pessoas amedrontadas, pessoas desesperadas, mas que nós tenhamos segurança, porque temos a tua direção, porque sabemos que o Senhor está no controle. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, finalizando esta oração, eu te digo mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Porque o Senhor se fez conhecer, o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. E o Senhor revelou para nós como nós podemos ser felizes através da tua palavra. O Salmo diz como que nós vamos manter puro o nosso caminho, como que nós vamos ser felizes. E a palavra nos responde observando a tua palavra. Senhor, nos ajuda a observarmos a tua palavra, nos ajuda a guardarmos a tua palavra. Senhor, nos nossos momentos de crise, de desespero, de tentação, nos faz sermos como Jesus, termos certeza da tua palavra, termos convicção, sabermos aplicar a tua palavra, não fora de contexto, mas que tenhamos graça do céu, para que a tua palavra surta o efeito necessário nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam, Deus. Nós pedimos a ti essas coisas em nome do teu Filho, Jesus.